Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Lembre-se que o programa ele vai ao ar simultaneamente na TV e no Facebook. Uma semana depois ele vai para o YouTube na página do programa. Além disso, o Mercado Futuro comigo está no Instagram, no Twitter, enfim, todas as mídias, ou as principais mídias aí. Eu, antes de entrar no assunto do dia, esqueci de avisar meu entrevistado, mas vou falar, é que eu ia dizer o seguinte: o futuro presidente da República completou o ministério, o único que faltava no Ministério do Meio Ambiente. E eu quero dizer para quem é do setor agro, essa é a minha opinião, evidentemente não é a opinião do canal, que olha, nunca nesses longos e longos anos que eu estou aqui cobrindo o setor, a agricultura, dois ministros tão ligados ou tão chegados ou tão conhecedores do agronegócio. Tanto a ministra lá do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, foi indicada ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, do DEM, do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, quanto finalmente o ministro indicado para o meio ambiente, o Ricardo Salles, advogado, conhece o setor, como a Tereza Cristina também. Então, olha, 2019, se depender, acho que desses dois ministros, o agro vai conseguir que sejam atendidas velhas recomendações. Veremos, né? Bom, vamos para o assunto do programa. Se alguém que tem dúvidas se a pecuária avançou, eu vou dar só um exemplinho rápido para a gente ir para a conversa. Antigamente, não é tão antigamente assim, se você queria cruzar suas fêmeas com um touro X, um touro Y, um touro que estava no estado, que está em outro país, era praticamente possível. Porque você ou tinha que comprar o touro e trazer para cá, ou fazer a viagem e tal. Isso foi resolvido com a história do congelamento, de sêmen, né? Coleta e congelamento, que na linguagem de pesquisa chama-se sêmen criopreservados. Sabe que eu não sabia isso, mas é congelado, semi-congelado. Então a pecuária está avançando. A pecuária brasileira ainda é um pouco atrasada, mas ela vem avançando. E hoje nós vamos conversar aqui, eu vou conversar com um pesquisador que vai contar para mim e para vocês algumas coisas bem interessantes, pelo que nós conversamos um pouco antes do programa. Bem, trata-se do pesquisador da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, aqui de São Paulo, o Diego De Agostini Lozano. A primeira coisa que eu vou te falar, Diego, é o seguinte: pode relaxar, porque quando é a primeira vez que vem aqui eu me comporto. Depois eu vou pegando intimidade, aí eu começo a fazer perguntas indesejáveis. Bom, vamos começar então falando do semi-congelado. É uma impressão que eu tenho, não sei se é verdade, sabe-se muito já dessa coisa de semi-congelado, como coletar, como aplicar e tal, mas ainda tem muita coisa para se saber, né, disso. Ah, com certeza. Obrigado pelo convite, Imagina, primeiro, prazer. por participar do seu programa. Eu acho que os protocolos de criopreservação, né, a gente chama de criopreservação porque a gente preserva os espermatozoides a temperaturas baixíssimas, né, por volta de menos 196 graus no nitrogênio líquido. Apesar dos protocolos já estarem bem estabelecidos, eu acho que tem muito que evoluir ainda. Ainda não se sabe muito bem quais os parâmetros são desejáveis para selecionar aquela amostra seminal para ser utilizada numa inseminação. Né, nós temos algumas avaliações que já são feitas de rotina, mas nós sabemos que ainda elas não são totalmente suficientes para predizer a capacidade fecundante. Né? Mas os protocolos eles já estão de certa forma bem estabelecidos, né? E a criopreservação ela favoreceu muito a utilização da inseminação artificial por questões logísticas, né? Igual você comentou no comecinho, antigamente tinha que levar o touro, comprar aquele touro, e hoje em dia você criopreserva esse sêmen e você pode transportar ele em botijões de nitrogênio para qualquer local do país, pode exportar ou importar, trazer de outros países esse sêmen. E enquanto você manter os níveis de nitrogênio
em níveis adequados, esse sêmen ele vai ter uma duração indefinida por muitos anos, né? Uhum. Não, inclusive algumas dessas centrais aí, elas têm sêmen de todos que já morreram até por preservação mesmo, né? Da Com característica. certeza. Por exemplo, entre coletar e aplicar, quando ele fica lá naquele hidrogênio, aliás, hidrogênio, você vê que não tem nada a ver com o programa, mas eu vou... Nitrogênio, É nitrogênio, né? nitrogênio líquido, isso. Ah, bom, eu pensei que eu estava confundindo com outra coisa. Porque é hidrogênio que queima? É, É. mas o que a gente usa é um pouquinho diferente, é o nitrogênio mesmo, né? Existe um aparelho que é um condensador que ele capta esse nitrogênio do ambiente, né? De estado Que gasoso e interessante. transforma ele em estado líquido. Que interessante. Né? Então, porque no nosso ambiente tem bastante nitrogênio no ar e com equipamentos é possível captar esse nitrogênio, condensar ele e deixar ele na forma líquida. Né? Obviamente que esse nitrogênio com o tempo ele vai evaporando, então a gente coloca o nitrogênio líquido dentro dos botijões para preservar o sêmen, mas com o tempo tem que ir completando Vai os níveis completando. de Então, nitrogênio. tem algumas atividades na agropecuária que depende muito. É só uma pergunta que me veio agora. Por exemplo, você coleta direito, você conhece, segue o protocolo, todo direitinho, mas na hora da aplicação, se o profissional não for super profissional, para usar uma expressão meio errada aqui, pode estragar todo o trabalho. Isso acontece, né? Pode acontecer. Isso parece que não tem muita importância, mas isso acontece muito e tem um impacto econômico enorme, porque o Claro. produtor ele gasta com o protocolo hormonal, né? Hoje em dia é utilizado muito a inseminação artificial em tempo fixo. O produtor gasta com protocolo hormonal, gasta tempo e dinheiro selecionando as vacas, gasta dinheiro com mão de obra e às vezes por um descuido do profissional na hora de descongelar esse sêmen, todo o trabalho é perdido, né? Porque esse sêmen ele tem que ser descongelado de forma adequada, né? Inclusive quando o produtor ele compra essas doses de sêmen da central, o certo é o veterinário responsável pela fazenda descongelar uma palheta dessa partida e avaliar para ver se realmente esse sêmen está apto ou não. Muitas vezes durante o transporte, na hora de trocar essas palhetas de sêmen de um botijão para o outro, esse sêmen pode sofrer algum dano e isso pode prejudicar todo o índice reprodutivo da fazenda. O problema é que além de perder tempo demais, perde dinheiro, né? Porque tudo isso é caro. Já vamos para o intervalo, ó. Foi rápido demais essa conversa aqui. Gente, eu converso com o pesquisador científico lá da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. A USP aqui em São Paulo, como vocês sabem, tem em vários lugares. Ele trabalha aqui em São Paulo. E nós vamos ao primeiro intervalo, está falando dessa questão da criopreservação de sêmen, por enquanto, mas depois vai falar de outras coisas. Nós voltamos rapidamente, até já. Olá, vocês assistem o programa Mercado Futuro. Meu entrevistado é o pesquisador da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Diego De Agostini Lozano. Olha que coisa, já decorei o nome do Diego, assim, rapidamente. Não, é porque às vezes é tanta gente que... Então você estava falando desse negócio da preservação. Sensação minha, com essa técnica aí de inseminação artificial a tempo fixo, IATF, eu tenho a impressão que essas questões que você está falando, do descongelamento e do manuseio, deve ter minimizado um pouco, porque você faz tudo de uma vez, tem uma equipe lá, tem que ter veterinário e tal. Acho que é isso que eu quero perguntar. Deve-se correr menos riscos, esse é meu raciocínio. Com certeza. Hoje em dia, com a inseminação artificial em tempo fixo, existe um treinamento muito grande das equipes, né? Dos funcionários da fazenda, junto com os veterinários que dão consultoria para essas fazendas. Então, hoje em dia, as equipes estão muito profissionais, estão bem treinadas. Então, enquanto os funcionários eles contêm as vacas
já tem um outro funcionário descongelando o sêmen de forma adequada e o veterinário ou até mesmo um técnico já está pronto para inseminar, né? Então, hoje em dia, a equipe geralmente é bem sincronizada e isso é feito numa velocidade muito grande. Geralmente é feito uma inseminação por minuto, né? É mesmo. Então, é muito rápido e hoje... O índice de prenhez no Brasil é padrão mundial? Você sabe isso, não? Olha, o índice, hoje em dia, o índice... Na primeira... Na primeira inseminação foi até interessante você dizer isso, perguntar isso, né? Geralmente o índice de fertilidade na primeira inseminação artificial em tempo fixo, ela gira em torno de 50%, 55%. E uma coisa interessante é que hoje em dia os protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, eles já estão muito bem estabelecidos, não tem muito mais para onde evoluir. Hoje é só questão de ajuste fino e o que eles estão percebendo hoje em dia é a influência do touro nesses resultados. Então existem touros que, por exemplo, dão um resultado de 40%, 45% na primeira IATF e existem touros que obtêm resultados de até 60% de fertilidade na primeira IATF. E hoje em dia o que os pesquisadores buscam é o porquê existe uma diferença tão grande de fertilidade nesses touros, sendo que a qualidade espermática, utilizando os testes que a gente avalia, esses parâmetros estão muito parecidos entre o touro de alta e baixa fertilidade e existe essa diferença muito grande. Né? Então, nós estamos até desenvolvendo uma pesquisa, né, comandada pelo professor Marcílio Nishi, da FMVZ USP, que é um trabalho de doutorado da Roberta, né? E nessa pesquisa nós estamos buscando marcadores moleculares no sêmen para tentar nos dizer, né, o que tem de diferente no sêmen de um touro de alta e baixa fertilidade, porque esses touros eles podem chegar a uma diferença de até 20% de fertilidade que tem um impacto enorme É muito, né? A diferença é muito na produção, grande, né? É gozado, porque pode ser que problema durante o percurso todo, sei lá. Bom, agora Bom, a doutora Roberta eu conheço, viu? Mas depois eu conto para vocês. Eles ficam curiosos. É gozado que tem. Se fosse uma diferença pequena, você falava, não, pode ser uma diferença tão grande, realmente deve ter algum segredo aí, alguma. Minha avó diria, tem linguiça embaixo desse angu. Tem alguma coisa para se descobrir aí, né? Com certeza, até porque nós estamos avaliando touros que estão sob as mesmas condições, em uma mesma central. Estamos fazendo esse experimento em parceria com a CRV Lagoa, né, com o Dr. Fábio. E esses touros estão sob as mesmas condições, manejo, clima. Eles estão nas mesmas condições e têm um resultado tão diferente assim de fertilidade, né? Com parâmetros seminais muito parecidos. Curioso. Então, estamos buscando agora possíveis marcadores, marcadores proteicos, metabólitos e até mesmo lipídios que podem estar relacionados com esse processo de fecundação. É legal você estar falando essas coisas todas, porque eu fico imaginando aqui, se alguém, produtor pecuarista, que investe em tecnologia, faz inseminação, IATF, etc, etc. Será que ele pergunta para o médico veterinário dele esses detalhes de quando ele vai comprar os... Acho que não. Quando vai comprar o sêmen, que tipo de resultado ele espera, eu não sei. Mas se você quiser comentar, comenta. Eu quero passar para outro assunto. Posso Tudo ir para bem, frente? pode passar. Eu não vou dizer que é felizmente ou infelizmente, mas a pecuária brasileira ainda é minoria quem usa tecnologia, quem insemina. Claro, tem quem insemina, quem faz fertilização in vitro, né, que aí usa barriga de aluguel, lá. Mas a maioria escolhe o touro de cabeceira. Você sabe disso? Não sei. Você é de São Paulo ou é do interior? Eu sou do interior. Então já conhece isso aí. Mesmo quando o cara escolhe um touro da boiada dele, você falou para mim antes do programa que é importante fazer a avaliação desse touro. Por quê? Então, geralmente, o que acontece, né? É importantíssimo melhorar esses protocolos de criopreservação de sêmen para cada vez
aumentar o índice reprodutivo, mas nós não podemos esquecer que somente de 10 a 12% das vacas em idade reprodutiva elas são inseminadas, né? 10% Então, no Brasil seria 100 milhões de vacas, 10 milhões de vacas. mais ou menos Aproximadamente, isso, né? aproximadamente, Tá. né? Então, 88% das vacas em idade reprodutiva, elas recebem a monta natural ainda, né? Então, se por um lado a gente tem que melhorar esses protocolos de criopreservação, melhorar os índices reprodutivos utilizando a IATF, a gente também não pode esquecer de avaliar esses touros que estão a campo e que vão ser utilizados em programas reprodutivos. Então, antes da estação de monta começar, a gente tem que avaliar esses touros para saber se eles estão aptos ou inaptos para serem utilizados na monta natural e até mesmo para decidir a relação touro-vaca, né? Quantas vacas a gente vai utilizar para aquele determinado touro, que isso também é essencial para os índices reprodutivos daquela fazenda. Você já vai falar do que é essa avaliação aí, mas é outro intervalo. Já estamos no último bloco agora. Eu converso com um pesquisador científico da FMVZU/USP, é melhor falar por isso mesmo. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Diego de Agostinho Lozano. Nós voltamos já, o assunto é da hora. Até já. Ok, estamos de volta, já estamos no último bloco do programa que eu converso com o professor, com o pesquisador, professor também, pesquisador científico da USP, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Diego de Agostinho Lozano. Ele está falando sobre reprodução, né? Falou no primeiro bloco sobre inseminação, congelamento, criopreservação, para usar um termo mais técnico, correto deles lá. E antes do intervalo ele ia começar a explicar da importância, que isso aí é para um público enorme, né, pelos números que ele deu, da importância, mesmo que você use touro do seu rebanho para a reprodução, né, para a estação de monta, que é agora, né, a proposta é por agora, você deveria, né, avaliar o seu touro. Nós vamos saber com o Diego que é essa avaliação. Diego, vai lá. O que ele tem que fazer? Essa avaliação ela é feita, claro, né, exclusivamente pelo médico veterinário, porque é um exame clínico, né? É um exame clínico reprodutivo que é chamado de exame andrológico, né? Então, o exame andrológico é um exame clínico reprodutivo do macho, né? Por que é importante avaliar antes da estação de monta? Porque se esse macho ele é infértil, né, é só a gente pensar numa linha de raciocínio que se a vaca ela for infértil, ela vai deixar de ter um bezerro ao ano, né? Já que ela vai gestar um único bezerro geralmente, né? Agora esse touro, a gente pode usar ele numa estação de monta, numa relação de um touro para 35, 40, às vezes chega até 60 vacas. Então se esse touro for infértil, ele vai ter um impacto muito maior do que a fêmea. Então é importante a gente fazer esse exame clínico para ver se esse touro está apto ou não para ser utilizado, né? Quando esse touro ele é infértil, geralmente é até mais fácil de detectar o problema porque ele vai deixar as vacas não gestantes, né? O grande problema que acontece no Brasil é o que a gente chama de subfertilidade, que esse touro ele consegue emprenhar as vacas, mas numa porcentagem menor. E muitas vezes o produtor ele demora para detectar essa subfertilidade, né? Então, antes da estação de monta, a gente faz o exame andrológico. Nesse exame, a gente avalia todas as estruturas, né, do sistema reprodutor do macho. Então, o testículo, o epidídimo, o pênis, prepúcio, as glândulas sexuais acessórias. E, por último, a gente faz a colheita do sêmen e avalia também os espermatozoides para avaliar a qualidade espermática. Olha, parece simples, é um exame que te dá um mapa da radiografia do desempenho dele como reprodutor, é isso, né? Com certeza, até dependendo desse desempenho que a gente avaliar no exame andrológico, a gente pode decidir se a gente pode colocar mais ou menos vacas. Ah, claro, você vê o desempenho. Vendo o desempenho, a gente pode fazer uma avaliação de libido também, para ver a capacidade desse touro
de demonstrar interesse pelas vacas, né? E aí a gente faz avaliação do testículo, faz, por exemplo, a circunferência ou perímetro escrotal. Isso aí se faz mesmo. Até o perímetro escrotal ele pode indicar a produção espermática, ele pode indicar até precocidade reprodutiva desse animal. Quer dizer, o cara que não liga muito por esse tipo de análise, ou, enfim, ele pode estar, como dizem, no agro se diz muito isso, está empobrecendo alegremente, porque ele está tendo prejuízo, né? Não, com certeza. Uma vaca que fica um ano sem engravidar, né, sem emprenhar, eu já recebi um monte de produtor aqui que descarta no ato, cara, porque é prejuízo, né? Você não pode... O Brasil já tem um índice de aproveitamento na pecuária, bovino especificamente, baixo, né? Essa coisa de um animal por unidade, né? O A que eles chamam. Hoje em dia já não... Eu conheço cara que tem 18, né? Que não é a média, né? Então não pode ter esse tipo de prejuízo. Tirando essa parte do touro, o sistema reprodutivo da vaca também não deveria ser analisado, ou vocês fazem isso também? Não, com certeza, né? Porque ambos se ele oferece um analisados. produto, ele procurar a vaca, como você estava falando, eu chamo de namorar. Quando alguém vem falar aqui de um touro e tal, eu falo, mas ele é namorador. O sistema dela também pode causar problema. Com certeza. Então, quer dizer, o cara tem que ter um veterinário lá, ou um veterinário que visite o ano todo, né? Com certeza. Então, antes da estação de monta, da mesma forma que deve ser feito um exame andrológico no touro, deve ser feito um exame ginecológico na vaca para avaliar a condição reprodutiva, para saber se essa vaca também está apta ou não para ser utilizada. Muitas vezes ela vai ter que ser substituída por outra reprodutora, né? Então, é importante avaliar os dois, né? Mas, como eu disse, o macho ele tem um impacto muito maior, porque é usado um macho para várias fêmeas, claro, né? E realmente, o prejuízo é 40 vezes maior, né? O prejuízo é enorme, né? E esse é um dos gargalos da nossa pecuária, né? Se a gente observar, por exemplo, a pecuária de corte, os Estados Unidos, por exemplo, ele tem um rebanho muito menor que o nosso, praticamente metade do nosso rebanho, e a produção de carne produzida é semelhante à nossa. Então, com metade do rebanho, ele produz praticamente o mesmo tanto que a gente. O chamado desfrute, né? Isso aí. Desfrute. Imaginação minha, quando você, por exemplo, você faz o IATF, você usa essa tecnologia, eu imagino que, além do que você tem que dar para as fêmeas para coordenar o cio, né? Tem que estar todas no cio ao mesmo tempo, usa lá uns produtinhos. Eu imagino que a produtividade aí seja muito melhor do que na monta natural, a monta a campo. Com certeza. Porque todos os animais foram checados, né? Fêmea e macho. Com certeza, né? Primeiro porque esses touros que foram utilizados para congelar o sêmen, eles estão em centrais especializadas de criopreservação. Esses touros, eles são testados, eles passam por análise genômica, então não é somente a quantidade de bezerros gerados, mas a qualidade também desses bezerros, né? Ganho de peso, marmoreio, esses touros passam por várias seleções genômicas e tem um controle muito maior, né? Então as vantagens são muito grandes, né? E além da importância do touro, com a utilização da IATF é possível concentrar esses partos numa determinada época do ano. Nascem todos na mesma época, Isso. Tem uma padronização. Uma maior uniformidade do lote e eu são tenho muitas vantagens. Tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual que você quer primeiro? Eu acho que eu prefiro a boa. A boa? A boa é que você vai ter que voltar aqui, porque a má é que nosso tempo já está acabando. Não, com certeza. Volto com o maior prazer. Eu acho que o assunto como dizia antigamente, dá pano para manga, porque muitos pecuaristas não têm noção, às vezes, até investe em tecnologia, mas não acompanha como deveria acompanhar. Com certeza. Mas o nosso tempo acabou, não dá para falar mais. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Aqui ao meu lado, o pesquisador da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Universidade de São Paulo, Diego de Agostinho Lozano, falando sobre 2 pontos fundamentais na reprodução. Um na criopreservação, sêmen, congelado e tal,
E no touro natural, que você precisa cuidar do teu bichinho, fazer exame, que nem a gente. Tem que fazer exame uma vez por ano e tal. Obrigado, Diego. Obrigado, até a próxima. eu que agradeço. Gente, segunda a sexta, programa Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau, tchau.